Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz, diga amém. 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 Glória a Deus. E a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu quero nessa noite ver o povo de Deus bem forte, saindo daqui forte, tá? Se você veio fraco, você possa voltar forte para sua casa, né? Nosso irmão Giovanni contou aqui o testemunho dele, né? Uma experiência que ele teve com Deus. E, meus irmãos, o que me chamou bastante atenção é quando o Espírito Santo ministrava no coração dele. Eu imagino o Espírito Santo falando no coração, mas a fome falando no estômago, né? E ali houve uma luta, né, entre o dinheiro, né, e a ação do Espírito Santo. E a Bíblia fala: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. E quando ele tomou aquele propósito, ouviu o que o Espírito Santo falou com ele, ele fez o que o Senhor fez. Se ele fosse pagar o lanche que tinha lá, haja dinheiro, né, Giovanni? Mas eu quero convidar as crianças para a escolinha. Nós queremos orar por elas, para que elas possam ir e serem abençoadas pelo Senhor. Que bênção, quanta criança hoje. Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá, vamos orar por elas. Pai, eu quero te louvar por esse rebanho que está aqui diante do teu altar. Senhor, a tua palavra fala que o Senhor é o pastor e nós somos as ovelhas. E as criancinhas são as tuas ovelhinhas, que o Senhor tem o melhor para a vida delas. Nós queremos, Senhor, como igreja, estar orando para que o Senhor abençoe a vida delas nessa noite. Que elas possam estar prontas para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra nessa noite. Que o Espírito Santo fale ao coração delas, Pai. Pai, oramos, aquieta cada uma na tua presença e revela para elas o que o Senhor tem de melhor para a vida delas. No nome do Senhor, amém. Então tá, meus irmãos, nós já ouvimos hoje falar aqui um pouquinho sobre a Bíblia, e muito boa a preparação, né, do louvor, e toda a preparação aqui foi muito boa, muito bem direcionada pelo Espírito Santo, e tem levado, né, a gente poder entender o que Deus tem de melhor para a vida da gente. E eu quero falar nessa noite aqui sobre o tema. Eu estava hoje estudando a Bíblia, né, e me veio esse tema, já desde manhã me veio na cabeça, assim, na mente, e eu comecei a meditar e eu vi como que é tão importante. E eu quero falar sobre o tema, o privilégio de ter a Bíblia e usar. O que mais me chamou a atenção, aquilo me martelava, né, assim na mente, sobre o tema, né, o privilégio de termos a Bíblia, de ter ela. Mas aí quando eu estava aqui estudando, e aí me veio essa última palavra, e usar. Não adianta nada eu ter ela, mas se eu não uso, mas eu tenho que usar. Não adianta nada o Ademir ter todo o material, as ferramentas de pedreiro, mas se ele não usa, as ferramentas não vai sair, vai sozinha lá trabalhar, de maneira alguma. E também, né, imagina se começar a sair colher de reboco andando aí pela rua assim, né, e procurando. Régua, sair pulando assim, pessoal ia sair, ninguém ia ficar na rua, né? Agora, meus amados, não adianta nada você ter a Bíblia na sua casa e você não usar ela. Usa ela. A Bíblia diz, né, bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, que colocam em prática a sua palavra. Isso traz resultado e dá diferença na vida da gente. Porque a Bíblia fala assim que também não é para nós sermos só ouvinte da palavra, mas é para sermos praticante. Porque o praticante é aquele que aplica a palavra do Senhor na vida dele. Amém? Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no Salmo
119. Você já sabe qual é o versículo, não sabe? 119, o Salmo, versículo 100. Ah, não. Quando fala o versículo, o Salmo 119, principalmente se é assunto da Bíblia, a gente pensa no Salmo, no versículo 105, né? Mas nós vamos hoje começar do 100 e vamos até o 107. Então vamos passar ele um pouquinho. Salmo 119, versículo 100 até o 107. Eu quero te convidar, você que pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, para se colocar de pé. Diz assim a palavra, versículo 100: Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Então, depois de ouvirmos aqui a leitura da palavra do Senhor, e sabemos hoje que estamos comemorando, o dia da Bíblia, um dia importante para nós que somos cristãos. Imagina se nós não tivéssemos a Bíblia nas nossas mãos para poder estudar. Imagina se tivesse uma Bíblia só, e no domingo, estivesse aqui na igreja, e no domingo você viesse aqui para ouvir a leitura da palavra, como que seria difícil para a gente? E como seria difícil para quem ensina, porque ia ter que falar muito mais, para as pessoas poderem gravar mais na mente. Agora, graças a Deus, que nós temos essa ferramenta que Deus colocou nas nossas mãos, para poder lutar contra o reino das trevas, que é a palavra do Senhor. E aqui no Salmo, quando o salmista está falando aqui, e dentro do tema que nós escolhemos aqui, o privilégio de termos a Bíblia, e poder usar ela, Se nós só tiver ela, mas a gente não usar a Bíblia, isso não vai fazer diferença na vida de ninguém. Porque quando a pessoa passa a usar a Bíblia, algumas coisas importantes começam a acontecer na vida dela. O caráter dela vai ser mudado, a vida dela vai ser mudada. Nós ouvimos aqui nosso irmão falando hoje sobre a atitude de Pedro. Pedro estava ali naquele cansaço, naquela fadiga de ter trabalhado a noite toda. Imagina a pessoa trabalhar a noite toda, jogando rede no mar, o esforço que precisava fazer, remando o barco, tudo na mão, como eles estavam exaustos, cansados pela manhã. E aí o Senhor chega e fala: Pedro, lança agora a rede ao mar. E ele fala: ah, Senhor, eu já tenho trabalhado toda a noite. Eu imagino que na mente dele, na Bíblia não relata, mas talvez ele falou: ah, Senhor, de pesca eu entendo, o Senhor não entende isso. Talvez ele falou isso com o Senhor, mas aí Jesus ele falou assim: olha, lança a rede ao mar. E aí Pedro ele falou: Senhor, sob a tua palavra lançarei a rede. E diz a Bíblia que a rede quase se rompeu, e o barco quase que afundou, de tantos peixes que pegaram. Por quê? A palavra do Senhor, ela foi usada ali naquele exato momento, que Pedro colocou em prática, e as coisas aconteceram. Sabe por que muitas vezes na nossa vida não acontece? Nós que somos cristãos, porque a gente não coloca em prática, não usa a palavra de Deus. Porque quando nós a usamos, as coisas vão acontecer. Eu gosto bastante de usar, quando eu estou me sentindo mal fisicamente, algum problema físico, eu gosto sempre de pegar os textos, versículos que falam sobre cura. Eu procuro na Bíblia lá: Jesus curou fulano, Jesus curou fulano. Eu começo a ler esses textos da Bíblia, porque, meus amados,
cada uma das necessidades que o nosso físico necessita, existe texto na Bíblia que vai suprir as nossas necessidades, que virá ao nosso encontro para nos dar força. Isso a Bíblia promete, porque quando você lê texto que fala segundo a sua necessidade, a sua fé é aumentada. E a sua fé, quando ela é aumentada, você tem força para vencer aquela luta que você está enfrentando. Por isso que é importante você usar a palavra de Deus. Usa ela melhor, dentro da sua necessidade. Amém? Se você precisa de segurança, muitas vezes a gente tem medo de andar alguns lugares. Se você precisa de uma segurança, não contrata um segurança por aí não, que custa dinheiro, mas contrata o poder de Deus para estar junto com você. Que a Bíblia ela fala que o Senhor põe anjo ao nosso lado, Ele coloca para nos guardar. Mas diz a Bíblia, aqueles que o temem, fala no Salmo 91, ele fala, né, que Deus coloca anjos para nos guardar e para termos a proteção do Senhor na nossa caminhada. Então a melhor coisa é você conhecer, ter o privilégio de ter a Bíblia, mas também usar ela na sua vida, no dia a dia. Amém, irmãos? Eu quero falar aqui, dentro de alguns pontos importantes, de termos o privilégio na Bíblia, de ter ela nas nossas mãos e usar ela. O primeiro privilégio que nós temos é, a Bíblia me ensina a ser prudente. Então diga comigo, a Bíblia me ensina a ser prudente. O que é prudente? É sábio. As decisões que eu vou tomar, eu vou ter sabedoria. Então a Bíblia, ela me ensina a ser uma pessoa prudente, uma pessoa cautelosa. Não tomo decisões precipitadas, porque eu sou prudente. Os irmãos esqueceram? Porque eu sou prudente. Então, quando a Bíblia ela me ensina a ser uma pessoa prudente, veja o versículo 6 que nós lemos aqui, ó. Ele diz, sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Meus irmãos, os idosos, eles têm o quê? Experiência de vida, não é verdade? Tem experiência de vida. Eu tenho mais experiência de vida do que muitas pessoas aqui. Seu Antônio também, né, seu Antônio? Nós temos mais experiência de vida, que nós já temos um tempinho a mais, que nós já existimos no mundo, e tem muitas pessoas que não, né, são bem mais novos que nós. Temos experiência de vida. Agora a pessoa que guarda a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, que usa, vai ser mais prudente do que a gente. Amém, irmãos? A Bíblia diz assim, Davi ele pode dizer, sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Veja bem, Davi, quando ele foi lá, quando ele foi chamado por Saul, né? Quando Saul chama Davi, alguém falou de Davi, a Bíblia fala que Davi era um garoto, era um rapaz. E aí leva ele lá, né, e Saul coloca sobre ele toda aquela armadura de soldado, coloca ele, né, tudo aquilo na vida dele, e diz a Bíblia, no corpo dele melhor, e ele quase não conseguia andar. Mas quando ele sai dali, ele falou, Saul, nada disso eu preciso, mas eu vou lá em nome do Senhor dos Exércitos. Veja bem, Saul já era uma pessoa de experiência, era um homem de guerra, era um lutador, conhecia todas as artimanhas do inimigo, ele sabia como lutar, e sabia o que um soldado deveria de usar. Mas Davi era prudente, ele tinha experiência com o Senhor, ele tinha conhecimento com o Senhor, e ele disse, Saul, eu não preciso nada disso aqui não, eu só preciso de uma funda e de algumas pedrinhas, mas o resto o Senhor vai agir, o Senhor vai fazer, sou mais experiente do que você, Davi, do que você, Saul. Aí ele falou, olha, eu peguei um urso, olha, a mão eu esmaguei ele, matei um leão à mão. Meus irmãos, experiência, Davi era prudente, sou mais prudente que os idosos, porque guardo a tua palavra. Se você quer ser uma pessoa prudente, meus amados, uma pessoa sábia, uma pessoa que tenha um conhecimento, guarde a palavra do Senhor, usa a palavra do Senhor, usa a Bíblia, porque você vai ser.
Há muitas pessoas vão falar das experiências deles, olha, a coisa funciona assim, mas você não. Deus fala assim na palavra. Quantas coisas que você vai ver, a gente vê hoje, né, não é condenando e criticando os idosos, né, de maneira alguma. Mas muitas vezes a gente vê muitas pessoas, elas têm assim, a mente parece fechada para muitas coisas. Mas o Espírito Santo, quando eu tenho conhecimento da palavra de Deus, o Espírito Santo me leva para o outro campo. Me leva a mostrar outras coisas que Deus vai agir e Deus vai operar. Então isso é importante na vida da gente. Sou mais prudente que os idosos, porque guarda a tua palavra no meu coração. Sou mais prudente. Isso é importante, meus amados. Veja bem, só vou contar aqui para vocês um testemunhozinho bem pequenininho. Gosto de testemunho, dentro da palavra que estou me lembrando agora. O meu pai, ele tem bastante assim, não sei, talvez querendo conservar e querendo bem para a vida da gente. E ele muitas vezes, ele tem muito assim, fala assim, olha, não anda muito de noite não, porque é perigoso e tal, né, e fala, né, muitas coisas. Ele fala assim, no ponto de vista dele, tem uma certa prudência, né, um certo medo, querendo bem para a vida da gente. E aí eu falei, pai, a Bíblia fala que o Senhor coloca o anjo dele ao redor da gente e os livra, e o guarda, e dá o livramento para a gente. Eu me lembro uma vez nós íamos embora, até o Nano estava comigo aquele dia, nós íamos de Vila Valéria, no sábado à noite, e nós ia. Quem conhece os irmãos, né, o caminho que vai para casa aqui, lá na ponte do 7, uma ponte, uma encruzilhada, tinha um fusquinha parado em cima da ponte, e o cara dando sinal para parar, né, estava 2 homens, um de cada lado do fusca, e um estava com um revólver assim, o claro do farol bateu, eu vi um revólver na mão dele, e dando sinal para parar. Na hora eu lembrei, o anjo do Senhor está ao lado dos que o temem e os livra, vai ter o livramento do Senhor. E eu buzinei, passei, né, fui embora. Então, meus amados, é acreditar, a Bíblia promete, o anjo do Senhor está ao lado, ele está. Não é que ele ficou lá em Vila Valéria no culto, não, ele foi junto comigo, para me livrar. A Bíblia fala que ele vai estar junto comigo, para me livrar. Não é só onde é que eu estou, vamos supor, eu vou sair daqui hoje, o anjo não vai ficar aqui, ele vai junto comigo. Essa é a promessa do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, dá o livramento. Então, meu amado, para isso acontecer na sua vida, o que é preciso você? Temer ao Senhor. Não é ter medo dele não, mas obedecer a ele. Senhor, eu estou aqui, estou disposto a fazer o que o Senhor quer que eu faça. Isso é temer o Senhor. Isso é levar você se render ao Senhor. Por isso que Davi ele diz, olha, eu sou mais entendido do que os idosos. Sou mais prudente do que eles. Então isso é importante, a gente praticar isso na nossa vida. Tem outro versículo que fala na Bíblia, lá no livro de Mateus 7, versículo 24. Mateus 7, 24, ele diz, pois todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Meus irmãos, olha, isso hoje me chamou muito a atenção ao meditar. Eu já falei muitas vezes sobre esse versículo, já li ele várias vezes também, mas o que me chamou mais atenção foi essa palavra, e as pratica. Ele diz, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos e ela não caiu, veio a pior tempestade, mas ela não desabou, porque ele construiu a sua casa sobre a rocha. Você quer ter uma vida segura? Você quer ter uma vida abençoada? Constrói a sua vida sobre Cristo Jesus, e pratique a palavra do Senhor no seu dia a dia, porque a coisa vai ser diferente na sua vida, amém, irmãos? Vai ser diferente em nome de Jesus, mas precisamos de colocar ela em prática, e usar ela. A Bíblia me ensina a ser uma pessoa prudente, amém? A Bíblia me ensina a ser uma pessoa prudente, por isso, não deixe a sua Bíblia lá, abandonada, mas leia ela e pratica, leia ela e usa, né? Coloque em prática, pelo menos você decore pelo menos um versículo da palavra, para você poder meditar naquele versículo durante o dia, porque isso vai trazer força para você poder enfrentar as batalhas no seu dia a dia, amém, irmãos? Tem um outro texto da Bíblia que fala, quando Jesus ele conta a parábola das 10 virgens, e eu estava esses dias aqui comentando, eu até falei para os irmãos aqui, né,
no momento de estudo que nós tínhamos aqui no sábado à tarde, ele estava falando, e nós entramos nesse assunto, e falando sobre a prudência da pessoa. Jesus ali lhe conta que havia 10 virgens, e todas as 10 estavam esperando o noivo vir, mas 5 delas eram prudentes, todas elas levaram lâmpadas juntas, todas elas levaram, nenhuma esqueceram, mas diz a Bíblia, que as prudentes levaram além das lâmpadas, levaram azeite com elas, levaram ali um pouco mais de azeite, para poder, se o noivo demorasse, elas tinham com que novamente acender as suas lâmpadas. E a Bíblia fala que à meia-noite o noivo veio, e de repente ao tocar lá, imagina uma trombeta, né? Todas elas, diz a Bíblia que todas elas estavam dormindo. E aí eis o noivo, ouviram o grito, eis o noivo. E olharam, as lâmpadas, elas estavam apagando, estavam morrendo. E diz a Bíblia, aquelas que tiveram azeite suficiente, correram nas suas vasilhas e pegaram, e colocaram nas suas lâmpadas. E novamente elas ganharam vida. E as outras ficaram desesperadas e saíram correndo, à procura de comprar azeite, mas não encontraram mais. E diz a Bíblia que daí o noivo veio, entrou com elas, e diz a Bíblia que as outras 5 chegaram mais tarde, mas ficaram por lado de fora. Meus irmãos, o que me chama a atenção, as prudentes, além da lâmpada delas que estavam ali clareando, elas levaram consigo azeite. O que isso nos ensina? Jesus estava falando de pessoas que estão vivendo uma vida preparada aqui nesse mundo. Ele diz que nós não sabemos o dia que o Senhor virá. Pode ser à noite, pode ser durante o dia, e luta e problema nós vamos enfrentar todos os dias. E o que nos ensina à noite ali, que Jesus fala à noite? À noite é os problemas, as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E existe na vida de muitos cristãos, que as lâmpadas deles estão apagadas. E muitas das vezes eles não procuram azeite, para novamente essas lâmpadas ganharem força, ganhar novamente vida. E o que é o azeite? A ação do Espírito Santo. E muitas das vezes as pessoas não querem ter a comunhão com os irmãos, elas não querem viver uma vida unida, para que haja o mover, o derramar do Espírito Santo nas nossas vidas, e novamente a gente ganha vida espiritual, para poder suportar e vencer cada barreira, cada batalha. Eu tenho certeza, você que está aqui nessa noite, ao passarmos por uma luta, ao passar por um problema, muitas das vezes a nossa fé não começa a fracassar um pouco? Fracassa. E se você não tiver o azeite junto com você, que é a ação do Espírito Santo, ela vai para o cemitério. Então, meu amado, tenha sempre o azeite na sua vida, tenha sempre ao seu lado. E o que esse azeite pode ser? De repente procura uma pessoa e fala, meu irmão, estou passando por uma luta, me ajuda. E aquela pessoa vai ser um instrumento de Deus poder te ajudar. Vai orar com você, vai te orientar através da palavra, e você vai ganhar novamente vida, você vai ganhar força. Deus irá usar. Não tente viver uma pessoa sozinha, meio isolada, porque você morre espiritual. Fale o que você enfrenta, fale para outras pessoas que possam te ajudar. Então, meu amado, a coisa importante na nossa vida, a Bíblia me ensina a ser uma pessoa prudente. A própria palavra vai nos ensinar, seja uma pessoa prudente. Nunca joga fora. Existem muitas pessoas que não são prudentes, eles jogam tantas palavras fora, né? O prudente, ele pensa antes de falar. Ele pensa antes de falar, para poder falar palavras que vai ajudar a vida de outras pessoas. Por isso que é importante. Outra coisa, meus amados, a palavra de Deus, ela nos orienta. Uma pessoa, quando ela é prudente, ela sabe aonde ela vai andar. Tem um versículo que nós lemos aqui, que diz, né, que a palavra de Deus, ela vai nos guiar os nossos pés, ela vai nos ensinar. E o verso 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É lâmpada para os meus pés,
é a palavra do Senhor, mas é luz para o meu caminho também, que vai me guiar. Por isso, meu amado, seja uma pessoa prudente, porque a própria palavra vai te ensinar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não anda em lugares escuros, sem a ação de Deus, sem a presença de Deus na sua vida. O que isso nos ensina? Lugares escuros, lugares, ambientes pecaminosos, ambientes que não têm a presença do Senhor. Isso é lugares escuros. Então seja uma pessoa prudente, vai no lugar onde você sente que tem a presença do Senhor, que tem a ação do Espírito Santo. Se você chegar num lugar e você vê que a coisa ali não existe aquela paz, não existe aquela harmonia no Espírito, não é o seu lugar, meu irmão. Deus, o Espírito Santo fala. Hoje eu estava comentando, com a Iriné em casa. Quando eu me converti, eu estava com meus 17 anos, e eu gostava demais de jogar bola, mas era a coisa que eu mais gostava na minha vida, era jogar bola. E eu torci quando dava o sábado à tarde, e o domingo, porque era tudo que eu queria, era jogar bola. E aí quando chegou, depois da minha conversão, aí eu tinha aquela vontade de ir nos campos, eu ia, levado pelos meus amigos, mas quando eu chegava lá, eu me sentia sobrando ali. Eu me sentia como um peixe fora d'água, eu pulava para cá, pulava para lá, corria para tentar alegrar dentro de mim aquele vazio que eu sentia lá. E eu voltava para casa e eu falava, Deus, lá não é meu lugar. E assim foi, meus irmãos, até que um dia eu tomei uma decisão, a partir de hoje não vou mais. E eu vi que a coisa mudou. Então veja bem, o prudente, a própria palavra vai ensinar para ele. E aí eu aprendi no Salmo 1, diz ali, que não é para nós assentar na roda de quem? Dos escarnecedores, dos zombadores. Não é para mim estar ali no meio deles, como cristão, como filho de Deus. E eu aprendi daí, ver que ali não era o meu lugar mais. E eu falei, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Aí eu ia para a igreja, eu conversava com os amigos, eu sentia, aqui é meu lugar. Meus irmãos, Deus vai mudando até o hábito da gente. A própria palavra, ela vai me ensinando, vai me mudando. Ela que faz isso na minha vida. Segunda coisa, de ter o privilégio da palavra do Senhor e poder usar ela na nossa vida. Ela me ensina a se desviar do pecado. Diz assim comigo, a Bíblia me ensina a desviar do pecado. Verdade, irmãos? Verdade. A Bíblia me ensina a desviar do pecado. A Bíblia me mostra onde eu devo que andar. A Bíblia me revela, não precisa de ninguém ficar aqui falando, olha, isso é pecado, aquilo outro. Se eu tenho comunhão na palavra de Deus, se eu leio a Bíblia, se eu uso a Bíblia, a própria Bíblia vai me ensinar o que é certo e o que é errado. A Bíblia ela me ensina a desviar do pecado, das coisas pecaminosas. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis 4, versículos 6 e 7. Diz a Bíblia lá que certo dia, Deus chegou para o Caim e falou, Caim, versículo 6, por que o teu semblante caiu? Está descaído o teu semblante? Por que, Caim, que você está irado? Aí Deus fala no versículo 7, se procederes bem, é certo que será aceito o teu sacrifício. Mas olha, o pecado está aí, está à porta. O seu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus falou para Caim, olha Caim, você está tomando uma decisão errada. E essa decisão errada, o teu semblante já está falando qual é a sua decisão. O semblante dele tinha caído. E meus irmãos, este é o sinal patente aos nossos olhos, quando a gente vê na vida de um cristão, quando o semblante dele cai. Pode ser, primeira coisa, pecado. Talvez pode ser outro problema de enfermidade, outra coisa, que muitas vezes deixa a pessoa meio abatida mesmo, tá? Mas Deus olhou e Deus viu Caim, Caim, o teu semblante caiu. Você já não é mais aquele rapaz que eu via antes.
alguma coisa estranha está acontecendo com você. Mas Deus conhecia o coração de Caim. E aí Deus falou: olha, Caim, o pecado ele está à porta, o seu desejo é contra ti, mas domine esse pecado. Deus foi lá e falou com ele. E meus irmãos, hoje Deus não virá para falar conosco como ele falou com Caim, mas ele fala através da sua palavra. Ele fala quando nós vamos à igreja e ouvimos alguém ministrando a palavra, ali Deus está falando conosco, ali Ele está nos orientando. Ele não virá como Ele veio. Hoje tem instrumento, tem seres humanos que falam através da palavra, e nos colocou esse presente tão maravilhoso, que é a sua palavra nas nossas mãos, para poder ler. Então, meu amado, a Bíblia me ensina a desviar do pecado, mas o Caim foi tão cruel, e não obedeceu a palavra, não obedeceu a Deus, e diz a Bíblia que ele foi lá, matou o seu irmão, eliminou a vida dele. E aí o que aconteceu? Precisou de viver fugitivo, a terra para ele daí se tornou pequena. Por isso, meu amado, obedeça a palavra, porque ela me ensina a me desviar do pecado, ela vai me orientar o que é pecado na minha vida. Nós temos outro caso bem conhecido também no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 10 em diante, quando diz a Bíblia ali, que, olha aqui, me chamou bastante atenção no versículo 10, diz a Bíblia que José estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar tinha posto os olhos em José, e diz a Bíblia, por vários dias ela vinha atrás de José, dando no pé de José, e José sempre saía fora, mas chegou um certo dia, que Potifar não estava em casa, e aí a mulher de Potifar falou, hoje é o dia, e diz a Bíblia que José ele entra na casa, para resolver negócio do patrão de Potifar, e a mulher vai, e novamente foi e falou aos ouvidos de José, e José, não, isso não, a Bíblia não relata, mas provável que José deve ter falado, olha, não quero saber nada disso. Mas meus amados, a Bíblia fala que daí aquela mulher investe em cima de José, e ela vai em cima dele, e José corre, e ela agarra as vestes de José, e segura, rasga as vestes de José. Mas o que me chamou a atenção, veja bem, José, ele era um jovem, longe da sua família, longe de tudo, mas o que havia no coração dele era temor, no seu coração havia temor. Por que havia? O pai de José tinha preparado José a ser um homem na vida, um homem temente a Deus. Jacó não sabia que José seria vendido pelos seus irmãos, não sabia. Jacó não sabia que José ia para uma terra distante, ele não sabia nada disso. Mas uma coisa ele sabia, que ele tinha que preparar o filho dele, para ser um homem de Deus aqui na terra. E meus irmãos, é uma das coisas que nós também precisamos de preparar nossos filhos, para ser homens e mulheres de Deus aqui na terra. Eu confesso para vocês, que no tempo do Nando pequeno, eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho. Quando a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando for velho não vai se desviar. E é um dos princípios que Deus estabeleceu, de preparar os nossos filhos para ser alguém futuramente melhor do que nós. Esse é o princípio que Deus estabeleceu. Mas o que eu preciso fazer? Investir nos filhos. E hoje o diabo tem usado muitas coisas para poder roubar o tempo dos pais, para não educar, para não ensinar os filhos. De primeiro era só a televisão, hoje já tem computador à reveria. Né, seu Antônio? Antigamente, que eu não havia nem televisão, tinha mais tempo para a família, não é verdade? Eu me lembro, eu peguei esse tempo também. Tinha bem mais tempo. Depois que apareceu a televisão, o tempo foi meio escasso, já foi meio corrido, porque aí tinha que ter tempo para trabalho, mas de noite tinha que ter o tempo para poder ver a televisão, que era novidade.
ver coisas que estavam acontecendo. E aí depois, agora, né, nos dias atuais, já é o computador que está já separando um para lá, outro para cá. E o tempo com os filhos, o tempo de preparar os filhos, está ficando de lado. Deus se preocupou tanto com a criação de filhos, que está lá em Deuteronômio, que ali fala, Deuteronômio 6, que é para inculcar na cabeça das crianças, ao levantar, ao deitar, assentar à roda da tua mesa, andando com ele pelo caminho, é para os pais inculcar na cabeça das crianças, isso é, ensinar para elas, mostrar para elas o que Deus tem de melhor para a vida delas, preparar elas para alguém, para na vida ser um José na vida, amém, irmãos? Esse é o princípio que Deus estabeleceu na palavra. Então, a própria palavra nos ensina a se desviar do pecado. Se José não fosse instruído pelo pai dele, na primeira ele tinha ficado com Potifera. Na primeira. Ela estava uma fera em cima do José. Então veja bem, estava dando o pé dele, estava que nem uma leoa em cima dele. Então, meus amados, mas ele tinha sido ensinado pelo pai dele, e aquilo tinha inculcado na cabeça dele, e aquilo ficou muito claro na vida dele. Então, por isso, é importante a gente saber que a Bíblia me ensina a me desviar do pecado, e eu saber isso muito claro na minha vida, amém, irmãos? No Novo Testamento, em Mateus capítulo 4, ele fala sobre a tentação de Jesus. Jesus, ele foi tentado em algumas áreas que nós também somos tentados. Jesus, ele foi tentado, e a Bíblia fala que ele estava 40 dias e 40 noites, que ele estava em jejum, não comeu nada, e de repente aparece ali o diabo, falou, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, e coma. Aí Jesus falou, olha, Satanás, a Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, mas é de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus deu uma lapada no diabo, mas o diabo ele não ficou satisfeito com aquilo, e aí a Bíblia fala que ele leva Jesus, lá no pináculo do templo, se tu és filho de Deus, atira daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará o teu respeito, que eles vão te guardar. E aí Jesus falou para o diabo, está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos, o diabo ele tenta de todos os lados, querendo ver a gente na pior destruição da vida, ele quer ver, mas o que me chama bastante atenção, Jesus ali ele foi tentado naquelas áreas da vida dele, mas ele resistiu, diz a Bíblia, ele resistiu cada uma da tentação, e diz a Bíblia que daí anjos vieram e o serviram, vieram ali para poder servir ele. Mas o que me chama bastante atenção é um versículo que fala lá em Hebreus 2,18. Pois naquilo mesmo, está falando de Jesus, pois naquilo mesmo que Jesus foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Naquilo mesmo, eu comecei a meditar. Jesus foi tentado ali para poder transformar, mostrar a glória dele, o poder dele para o diabo. Muitas vezes nós somos tentados também em várias áreas. Naquilo mesmo que ele sofreu, diz a Bíblia, ele é poderoso para me socorrer quando eu sou tentado. E muitas das vezes, nós não falamos, Senhor, me socorre. Eu estou sendo tentado nessa área, eu estou sendo prejudicado nessa área, me ajuda, Senhor. Jesus certa vez ele falou que a carne é fraca, o espírito é forte, e nós precisamos de viver guiado pelo Espírito, e não pela carne. Uma pessoa que é guiada pela carne, ela não é prudente na vida, mas quando ela é guiada pelo Espírito, ela é prudente. Por isso, aqui nesse ponto, a Bíblia me ensina a desviar do pecado. A Bíblia me ensina.
E terceiro ponto que eu tenho anotado aqui, ela me traz vida abundante, amém? A Bíblia me traz vida abundante. Por que ela me traz vida? Ela me mostra Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ela me mostra o Senhor, aquele que pagou o preço do meu pecado lá na cruz do Calvário, que derramou o sangue dele puro para me purificar de todas as minhas injustiças. Ela me mostra, ela me leva a conhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E ela me mostra também que eu posso viver uma vida abundante aqui na terra. Ela me mostra isso. Você que está com a sua Bíblia ali aberta no Salmo, dê uma olhadinha ali no versículo 50. Salmo 119, versículo 50, diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Amém, irmãos? O que me consola na minha angústia é uma coisa, é saber que a tua palavra me vivifica. Olha, isso traz tanta alegria para o meu coração, é saber que quando eu estou angustiado, a própria palavra de Deus, ela vai me vivificar, isso é, trazer vida novamente, me trazer uma vida abundante, é isso que me consola, não é amigo, não é nada deste mundo que vai consolar, mas é a própria palavra que vai trazer consolo, ela vai trazer vida para mim, ela vai me vivificar, ela vai trazer tudo aquilo que eu preciso. No versículo 107 diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Estou aflitíssimo. Muitas vezes não é assim que a gente se sente, aflito, sem força, agitado muitas vezes, nervoso. E a palavra diz aqui, ó: estou aflitíssimo, vivifica-me, segundo a tua palavra. A palavra de Deus, ela traz vida para nós. Por isso, meus irmãos, morte espiritual, ela vem quando nós deixamos a palavra de Deus de lado. Quando você deixa de ler a Bíblia, morte espiritual vem, porque as coisas deste mundo, elas vão sufocando tudo aquilo que você já ganhou, tudo aquilo que você aprendeu. E eu sempre tenho alertado os irmãos que a gente tem o prazer de poder instruí-los. Meu irmão, olha, lê a Bíblia. Não fica só aprendendo aqui o que nós estamos falando, mas leia a Bíblia para você crescer. Porque senão, você não vai crescer. Imagina esses irmãos hoje, todos que estão aqui, se você não tivesse lido a Bíblia diariamente, talvez não teria metade hoje aqui. O que eu passei, o que eu ensinei para vocês, vocês tinham perdido tudo. As coisas deste mundo sufoca a palavra semeada quando nós não estudamos mais, quando a gente não lê mais a Bíblia, as coisas deste mundo acabam sufocando. Por isso que é importante a gente ler, porque a própria palavra vai me trazendo vida, isso é, vai me trazendo a lembrança, aquilo que eu aprendi, aquilo que alguém me instruiu, aquilo que alguém me ensinou, a própria palavra vai me trazendo isso na minha vida. Eu já falei aqui para os irmãos, estou me lembrando agora, eu lembro quando eu estava na instrução, eu estava com 12 anos, aí teve a minha confirmação na igreja, mas lá eu aprendi um versículo que o pastor tinha mandado eu decorar, tinha mandado decorar vários versículos, mas um versículo ficou gravado na minha mente, Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aquele versículo eu decorei, ele eu sabia na ponta da língua, e aí depois da minha conversão, ou melhor, depois da minha confirmação, eu deixei a Bíblia de lado, eu ia nos cultos às vezes, não era comprometido com o reino de Deus, mas no dia da minha conversão, quando eu estava com meus 17 anos, isso se passaram 5 anos, o primeiro versículo que veio na minha mente: não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. No dia da minha conversão, que se tornou real para a minha vida, eu parecia que eu estava flutuando, eu estava me sentindo como Pedro, andando sobre as águas.
tão leve que eu estava, todo aquele fardo, todo aquele peso que havia sobre mim, Cristo tinha tomado sobre ele e tinha colocado sobre a minha vida o jugo dele, a paz dele, o refrigério dele na minha vida. Mas o versículo que eu tinha decorado com 12 anos, 5 anos, sem meditar na palavra, sem ler a palavra, aquele me veio na mente que estava gravado. É importante decorar, meu amado, decorar versículo, porque na hora da sua luta, ou na hora da sua vitória, o versículo vem para você se alegrar com o Senhor, amém? Então isso é muito importante na nossa vida. Versículo 169 do Salmo 119. Ele diz assim: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dai-me entendimento segundo a tua palavra. Veja bem o que Davi ele pedia: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, mas dai-me entendimento segundo a tua palavra. Meu irmão, a dificuldade de entender a palavra de Deus, muitas das vezes, ela é grande na vida de muitos cristãos. E o que fazer? Peça o Senhor para te dar entendimento. Foi o que eu fiz muitas vezes na minha vida. Falei: Senhor, me dá entendimento da tua palavra, eu quero entender a tua palavra como ela é. Eu não quero entender da minha imaginação, mas eu quero entender segundo ela é. E olha, meus amados, eu tenho aprendido muita coisa, porque eu tenho pedido a Deus para Ele me dar entendimento, e Ele tem revelado essa grandiosidade da sua palavra. Então peça ao Senhor, para Ele te dar entendimento da palavra, porque você vai aprender muitas coisas, amém? Amém, irmãos? Então eu vou falar mais um versículo ainda. Jeremias 15, 16, diz a Bíblia: achadas as tuas palavras, logo as comi, porque as tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração. Então veja o que diz a Bíblia, e aí ele continua: pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Essa segunda frase eu tinha esquecido, mas ele diz: achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, porque pelo teu nome eu sou chamado ao Senhor dos exércitos. Meus amados, quando você acha a palavra de Deus, come ela. Isso é, coloque ela em prática na sua vida, coloque ela em primeiro lugar na sua vida. Achado elas, logo eu a comi. E qual é o resultado de quem come a palavra de Deus? Ele tem gozo e alegria, aonde? No coração. Aí não tem lugar para aflição, aí não tem lugar para angústia, só tem gozo e alegria. Aí você vai ser uma pessoa bem mais sorridente, não é verdade? Você vai sorrir na maior tribulação, você vai sorrir. Meus irmãos, olha, uma das coisas que eu sempre vejo, né, na nossa irmã Inês, que já faleceu, era isso na vida dela. A última vez que eu fui visitá-la lá, e eu vi, ela falou ainda para nós, falou: olha, eu estou vendo que eu não vou aguentar mais muitos dias. Mas ela falava sorrindo, né, Inês? Falava sorrindo, alegre, mas ela falou: eu estou vendo que eu não vou aguentar muitos dias mais. Aí ela me falou ainda assim, muitas coisas que ainda não fiz, mas eu vou fazer. E ela me pediu algumas coisas para eu poder fazer, mas veja bem, ela falou assim: porque eu vejo que eu não estou aguentando mais, eu estou acabando. Aí o fôlego dela quase acabava, né? Aí ela descansava um pouquinho e ela continuava falando. Mas o sorriso estava nos lábios dela diariamente, porque ela comia a palavra. E quando nós chegamos lá, ela falou: olha, o melhor presente que eu já tive na minha vida é ter vocês aqui. Isso fez tão bem para o meu coração. E aí ela não podia ler mais, a visão dela estava já fraca. Ela pedia a cunhada dela para ler a Bíblia para ela, porque ela queria sempre se alimentar da palavra. Meus irmãos, olha, não importa a tribulação que nós enfrentamos, Jesus ele falou que no mundo nós vamos passar por várias, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como é que eu vou ter bom ânimo? Só comendo a palavra, porque ela vai me trazer gozo e alegria para o meu coração. Amém, irmãos? Amém?
Glória a Deus. Então nós vamos se colocar de pé. Nós vamos se colocar de pé e nós vamos orar. Feche os teus olhos. Eu queria que você nesse momento, nesse dia tão importante hoje que nós estamos aqui comemorando o dia da Bíblia, que você levasse os teus pensamentos lá no trono do Senhor, e ver que o Senhor te ama, que os teus pecados são todos perdoados, que Ele derramou o sangue dEle para te purificar de toda a sua injustiça, que o teu nome está escrito no livro da vida, e que você agora pela fé, pudesse agradecer ao Senhor, pela palavra que Ele tem te dado, que é a Bíblia para você poder estudar, e você pudesse falar: Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, porque ela tem trazido alegria, ela tem trazido gozo para o meu coração. Aleluias, Pai. Ô Senhor, bendito é o teu nome, exaltado é o Senhor, no meio de todas as nações. Senhor, nesta noite nós exaltamos a Ti, porque o Senhor tem deixado a Tua palavra, para nós poder meditar, Senhor. Pai, como igreja, como povo Teu, como filhos, Senhor, chamados do Senhor, para uma grande obra que o Senhor tem nos chamado. Nós estamos aqui, Senhor, te louvando pela ferramenta que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que é a Tua palavra, para podermos lutar contra os principados e as potestades das trevas, e alcançarmos vitória em nome do Senhor. Pai, eu oro neste momento, no nome de Jesus, para que essa palavra que foi ministrada nessa noite, ela possa trazer vida para cada pessoa, ela possa trazer paz, Senhor, para cada coração, possa trazer incentivo para cada vida. Senhor, a Tua palavra fala que ela é útil para o ensinamento, Senhor. Senhor, que essa palavra ela possa falar profundamente conosco, Senhor. Deus, eu quero Te louvar porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre, e eu quero orar nesse momento, Senhor, para que o poder do Senhor se manifeste na vida de muitas pessoas que estão aqui nessa noite, libertando elas, Senhor, curando elas, restaurando elas. Senhor, eu quero orar por aquelas pessoas, Senhor, que estão duvidando do poder da Tua palavra, ou até mesmo não estão conseguindo acreditar que isso que está escrito é para a vida delas. Eu oro, meu Deus, para que essa palavra se torne real na vida de cada pessoa, Pai, e que o Espírito Santo opere a fé em nome do Senhor. Eu ministro, Senhor, a Tua bênção, a vitória para cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? A igreja pode estar se assentando. Nós vamos aguardar um pouquinho aqui, enquanto o Tiago ele está arrumando aqui. As crianças têm uma apresentação, que elas vão estar cantando, louvando, exaltando o nome do Senhor. Enquanto elas chegam, nós vamos relembrar algumas coisas importantes, né, que nós temos falado aqui. Veja bem, nunca deixe de meditar na palavra, estude ela, leia ela, porque você vai ser uma pessoa mais do que vencedora através da palavra do Senhor. Amém? Aquele hino que nós cantamos hoje, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Então, todas as coisas que Ele conquistou lá na cruz é um direito nosso, mas pela própria palavra do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos fazer o seguinte: você que trouxe dízimo e oferta, pode trazer aqui no altar, enquanto as crianças venham,
E aí você que trouxe dízimo e oferta, você pode estar trazendo aqui. Que bênção. É um momento tão maravilhoso também podermos dizimar e ofertar para o reino de Deus. Porque todas as vezes que nós dizimamos e ofertamos, nós estamos abençoando no reino de Deus. Não, elas já estão vindo. Que bênção! Amor. Elas também vão receber. Vocês também vão receber. Ô tia, aqui tá o seu. Aqui o nosso. Não, isso daqui é Não, para elas. Uai, As pequenininhas, um para vocês. Carol, você oi. Tá, pode ficar assim, ó. Ô Enzo, pelo amor de Deus. A Bíblia é um livro especial. Com ela aprendo mais sobre Jesus. Ele é meu grande amigo, eu quero conhecer mais. Vou ler a Bíblia todo dia. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta. Vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho. Sei que Deus vai falar comigo. A Bíblia é o pão que alimenta a fome que está em meu coração. É a palavra de Jesus que me cura e fortalece. Vou ler a Bíblia todo dia, mais e mais. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta. Vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho.
precisamos saber sobre quem Ele é e sobre a vida que Ele tem para nós. Por isso, é importante nós conhecermos todos os livros da Bíblia. E nesta hora, vamos cantar juntos quais são estes livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. É isso aí, que coisa linda! Essa nova geração vai aprender a amar a Bíblia. Amém? Amém! Amém, glória a Deus. É muito legal, né, ver as crianças se louvando verdadeiramente. Isso é maravilhoso. Convido a igreja a se colocar de pé, que nós vamos cantar um louvor agora que é mais agitado. Nós vamos cantar que nós viveremos para Ti, viveremos para o Senhor. Amém? Amém. E Ele é a razão do nosso viver. Encontrei em Ti a razão do meu viver. Tu me deste mais, muito mais do que sonhei. Eu me entrego totalmente a Ti, Senhor. Vem e toma minha vida em Tuas mãos. Eu viverei pra Ti, e tudo que eu fizer será pra o Teu louvor e pra Tua glória sempre. Te dou o meu louvor, sempre Te servirei, e o mundo saberá o quanto eu Te amo, meu Jesus.
encontrei em ti a razão do meu viver. Tu me deste mais, muito mais do que sonhei. Eu me entrego totalmente a ti, Senhor. Vem e toma minha vida em tuas mãos. Eu viverei pra ti, e tudo que eu fizer será pra o teu louvor e pra tua glória sempre. Te dou o meu louvor, sempre te servirei, e o mundo saberá o quanto eu te amo, meu Jesus. Somente, Pai. Meu viver é teu somente, para sempre servirei. Cada dia estás comigo, meu Jesus, tu és meu rei. Meu viver é teu somente, para sempre servirei. Cada dia estás comigo, meu Jesus, tu és meu rei. Eu viverei pra ti, e tudo que eu fizer será para o teu louvor e pra tua glória sempre. Te dou o meu louvor, sempre te servirei, e o mundo saberá o quanto eu te amo, meu Jesus. Aleluia, Senhor. Nós vivemos para ti, Pai. Amém, Senhor. Amém. Pastor? Os irmãos podem estar se assentando. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto nessa noite. E eu quero aqui louvar a Deus, glorificar o nome dele pela vida das crianças, tá? Foi muito bom o hino que vocês cantaram aqui. E eu quero aqui dar um incentivo para as nossas irmãs professoras. Não deixa só nos dias especiais, tá? Deixa, usa-se mais vezes, mais cultos, porque isso faz bem para a vida das crianças e faz bem para a igreja também. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu creio que todo mundo gostou, né, de ver aqui a apresentação delas. E outra coisa, Jesus ele falou, estava até meditando, de crianças de peito tiraste perfeito louvor. A criança ela é muito sincera, tá? Então, o louvor, isso é bom incentivar elas, né, a cantar, porque elas, desde pequenas, vai perdendo medo e para poder glorificar o Senhor. Amém, irmãos? O nosso próximo culto aqui será quarta-feira, às 19h30, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E domingo, às 19 horas. No domingo que vem, nós vamos ter 3 batizados aqui, tá? Para a glória do Senhor. Cada 15 dias nós estamos fazendo batizado, hein? Isso é bom demais, tá? Então, no domingo que vem vai ser as filhas, né? E o filho do Ronim, mas a nossa irmã, vai ser os filhos deles que vão ser batizados aqui no domingo que vem. E eu gostaria que você viesse para louvar e glorificar o nome do Senhor, tá? Porque é importante a gente estar junto, né, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque nós vamos ver, né, Deus manifestando a graça dele para o coração das pessoas também, através do batismo, que é uma coisa importante. Amém, irmãos?